Na vida, buscamos nos conectar com muitas coisas. Sejam amigos, um relacionamento amoroso, uma faculdade, escola ou uma profissão. Mas, como anda a sua vida quando tudo está offline? Buscar conexão com o reino de Deus é seguir uma vida de obediência, de santidade, é mergulhar mais fundo, é viver e andar em Deus, ouvir e praticar a sua palavra. Se você ainda não vive assim, chegou a hora de uma mudança verdadeira. Você está disposto a viver uma vida de conexão com Deus em alta voltagem? Alta Voltagem, a série de mensagens da Juventude Livre. E aí, Juventude Livre, que alegria, que satisfação poder estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Sombra, eu sirvo aqui na nossa juventude no Influência, que são os adolescentes aqui da nossa igreja, e estou aqui essa noite para compartilhar com vocês uma palavra de Deus aos nossos corações. E aí eu já queria pedir que vocês estejam abrindo, a Bíblia juntamente comigo, no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Nós leremos dos versículos 7 até o versículo 11. Hoje é o segundo dia da nossa série de mensagem, que tem como tema Alta Voltagem. E estaremos conversando um pouco sobre estar conectado à Palavra de Deus. João, capítulo 15, versos 7 ao 11, a Palavra de Deus nos diz da seguinte forma: Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queria convidar você a fazer uma oração comigo neste momento, apresentando as nossas vidas diante de nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Somos gratos a ti pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome, Pai, diante da tua palavra, para sermos ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, acerca daquilo que Tu quer ver mudado e transformado nas nossas vidas. Toma, Senhor, a minha vida, toma a vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando agora, Pai, nas Tuas mãos. Tu possa estar nos abençoando, ó Pai. Tu possa estar convertendo nossos corações a Ti, Senhor, tirando todo aquilo que não agrada a Ti das nossas vidas, que Tu possa, Pai, estar gerando verdadeiro arrependimento nos nossos corações, trazendo transformação, libertação e salvação, ó Pai, nessa noite. Som dos corações, cada coração, em cada lar, Pai, que Tu possa se fazer presente em cada lar nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, como eu estava falando para vocês no começo, hoje é o segundo dia, a segunda ministração da nossa série de mensagem, que tem por tema Alta Voltagem. E hoje nós vamos estar falando sobre estar conectado à Palavra de Deus. Na semana passada, nós fomos ministrados pelo Filho sobre estar conectado com Cristo. E hoje estaremos estudando e vendo sobre como nós precisamos e devemos estar conectados com a Palavra de Deus. E quando eu penso no tema alta voltagem, quando eu parei para pensar nesse tema alta voltagem, eu comecei a pensar
e algumas características, algumas palavras sobre alta voltagem começaram a vir à minha mente. E eu queria que a gente interagisse nesse momento. Eu queria perguntar para você, quando você pensa em alta voltagem nesse tema, o que é que te vem à mente? Quais são as palavras, quais são as características que vêm à sua mente quando você pensa na palavra, no termo alta voltagem? Eu queria que a gente interagisse nesse momento, queria que vocês falassem comigo. O que é que te vem à mente quando você pensa em alta voltagem? Você pensa em força? Isso, muito bom, muito bom. Força, alta voltagem, algo que é forte, que tem força, né? Uma rede de alta voltagem é uma rede forte. Muito bem, o que mais? O que mais que você pensa quando você quando você imagina alta voltagem? Intensidade, na verdade, você pensa em algo que é intenso, algo que é forte e algo que é intenso, que é profundo. Uma rede de alta intensidade tem essas características. Eu poderia dizer também que uma rede de alta voltagem ela é uma boa fonte de alimentação. Ela é construída e ela é feita para alimentar várias coisas ou algo muito grande. Ninguém monta uma rede de alta voltagem, de alta tensão, para alimentar simplesmente a lâmpada do seu quarto. Você não faz isso. Mas quando você quando você constrói uma rede de alta voltagem, de alta tensão, você faz isso para alimentar uma cidade inteira. Então, alta voltagem me traz à mente uma boa fonte de alimentação. E talvez uma última característica de alta voltagem seria talvez a que primeiro vem à nossa mente quando a gente pensa em alta voltagem, né? A gente vê isso muito nos filmes, quando a gente olha assim para uma placa e tem escrito lá uma palavrinha e logo embaixo tem o quê? Alta voltagem. Que palavra é essa? Perigo, né? Perigo, alta voltagem. Então, uma outra característica, uma quarta característica da alta voltagem seria o perigo. Mas nós estamos tentando falar sobre a nossa conexão com a palavra de Deus. A nossa conexão com a palavra de Deus ela deve acontecer em alta voltagem. Então, aplicando essas características, a nossa conexão à palavra de Deus em alta voltagem, o que é que nós temos? Que a nossa ligação, a nossa conexão com a palavra de Deus, ela deve ser forte, ela deve ter muita força. Isso significa que não é qualquer coisa que vai abalar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que ele tem o poder de quebrar a nossa conexão com a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa conexão com a palavra de Deus ela deve ser forte. Quando eu falo em força, eu falo em constância. Essa força na conexão com a palavra de Deus, ela é adquirida através da constância. Ser constante na conexão à palavra de Deus. Todos os dias estar conectado à palavra de Deus. Além disso, a nossa conexão com a palavra, ela precisa ser intensa. Intensidade, ela fala de profundidade. Nos faz lembrar de profundidade. A nossa conexão com a palavra de Deus, ela precisa ser, além de forte, ela precisa ser profunda, intensa. Sair da superficialidade e aprofundar para que a gente possa ser transformado pela palavra de Deus. Além da força e da intensidade, uma vida conectada à palavra de Deus em alta voltagem, ela precisa ser uma boa fonte de alimentação. Ela não pode alimentar somente a você. Ela precisa alimentar uma cidade inteira. E por último, a conexão com a palavra de Deus, ela traz perigo. Como assim, Felipe? Perigo? A conexão com a palavra de Deus nos traz perigo? Sim, porque quem se submete a uma rede, a uma fonte de alta voltagem, está correndo um risco de morte. E quando nós nos conectamos com a palavra de Deus, nós morremos. Morremos para as nossas próprias vontades, morremos para os nossos próprios desejos. O nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, ela morre. Por isso existe perigo. Perigo para o eu, para as minhas próprias vontades,
quando eu me conecto com a palavra de Deus em alta voltagem. E é sobre essas 4 características da minha conexão com a palavra de Deus que eu queria conversar com você nessa noite, e eu creio que Deus vai ministrar os nossos corações nessa noite através dessa palavra. Vamos retornar ao texto que nós lemos, e eu queria pedir a liberdade a vocês da gente começar a falar sobre os versículos 9 e 10, primeiramente. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre força e intensidade. As características da força e da intensidade. Permanecendo no amor de Jesus. Versículos 9 e 10 nos diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Permanecendo no amor de Jesus. Semana passada fomos ministrados sobre a nossa responsabilidade, o nosso chamado de estarmos conectados com Cristo. Fomos chamados a estar conectado com Cristo. E como é isso? Deus, Ele nos amou imensamente. Deus, Ele nos ama de uma forma tremenda. O próprio apóstolo João, no próprio livro de João, lá no começo do Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, a gente lê da seguinte forma: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma forma tal, de tal forma, que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que Ele morresse em nosso lugar, para que Ele morresse no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós alcançássemos a vida eterna. Deus me amou, Deus te amou, e Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. E o Filho, Ele também nos amou. Ele nos amou tanto que Ele se humilhou ao ponto de vir a este mundo, a vir a esta terra, padecer, morrer no meu lugar e no seu lugar, como expressão do seu amor. E não há maior demonstração de amor do que essa que a gente vê no sacrifício de Jesus na cruz. Então Deus nos amou e o Filho também nos amou. E através da vida e da obra de Jesus, nós fomos perdoados. Nós andávamos mortos nos nossos pecados e através da vida e da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos perdoados. E não somente perdoados, fomos também justificados. Fomos declarados justos diante do Pai. E também fomos regenerados. Fomos gerados de novo. Passamos pelo um novo nascimento. E através desse novo nascimento, nós fomos conectados com Cristo. Então, através do amor, pelo amor de Jesus por nós fomos conectados com Ele, nós fomos inseridos na videira, como a gente aprendeu na semana passada. E hoje nós estamos inseridos na videira, hoje nós estamos conectados com Cristo pelo seu amor, pelo amor do Pai que nos alcançou e está sobre nós, está sobre cada um de nós, sobre cada um daqueles que passaram pelo novo nascimento, sobre a vida de cada um daqueles que reconheceram somente a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E o chamado de Deus para as nossas vidas hoje, agora, é para que a gente possa permanecer no seu amor. Fomos alcançados pelo seu amor, estamos conectados a Cristo e agora a gente precisa permanecer nesse amor. Versículo 9 fala: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor.
O chamado de Jesus para mim e para você é que a gente deve permanecer nesse amor que nos alcançou e nos conectou a Ele. A grande pergunta que você deve fazer é como? Se o chamado de Deus para mim é permanecer, que eu devo permanecer no seu amor, como é que eu vou permanecer no seu amor? E Jesus, ele nos responde no versículo seguinte, no versículo 10 ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês andarem em obediência, se vocês se conectarem à palavra, vocês permanecerão no meu amor. Enquanto vocês estiverem conectados à palavra, conectados à minha palavra, andando em obediência à minha palavra, você estará no meu amor. Você estará conectado comigo. A vida de obediência e a vida de devoção à palavra de Deus, ela nos mantém firmes no amor de Jesus. Uma vida de obediência e uma vida de devoção à palavra de Deus, uma conexão com a palavra em alta voltagem, ela tem a capacidade de fazer com que a gente permaneça no amor de Jesus. E aqui está as duas primeiras características da alta voltagem: força e intensidade. Eu preciso estar conectado à palavra de Deus em alta voltagem. Eu preciso estar ligado à palavra de Deus com toda a força e com toda a intensidade do meu coração. E enquanto eu permanecer conectado à palavra de Deus, eu permanecerei no amor de Jesus. Acontece que a conexão à palavra de Deus, ela não somente me permite permanecer no amor de Jesus, mas também a conexão à palavra de Deus em alta voltagem, ela é a própria expressão do meu amor por Jesus. O próprio Jesus, no capítulo anterior, capítulo 14, versículo 21, ele diz da seguinte forma para as nossas vidas: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e obedece aos meus mandamentos, quem tem a minha palavra e obedece à minha palavra, esse é o que me ama. Se eu permaneço conectado à palavra de Deus em alta voltagem, eu estou expressando o meu amor por Jesus. Se eu ando e eu vivo uma vida de obediência, uma vida de conexão à palavra de Deus em alta intensidade, com força, com intensidade, com profundidade, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E a forma como eu tenho de expressar o meu amor por ti é obedecendo a tua palavra, é me conectando com a tua palavra em alta voltagem. E, além disso, a vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de conexão à palavra de Deus em alta voltagem, ela também é o caminho para a santidade. Além de fazer com que eu permaneça no amor de Jesus, além de ser uma expressão do meu amor por Jesus, ela também é o caminho para a santidade. Salmo 119, nos versículos 9 até o 16, o salmista diz o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode você, jovem, como pode essa juventude manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste.
Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. A conexão com a palavra de Deus em alta voltagem, ela é o caminho para a santidade. Precisamos buscar andar e viver em obediência à palavra de Deus, nos conectar à palavra de Deus, para permanecermos no amor de Jesus, para expressar o nosso amor por Jesus e para trilhar um caminho de santidade. Acontece que a gente viu agora há pouco que uma vida de obediência, uma vida de conexão à palavra de Deus em alta voltagem é uma expressão do meu amor por Jesus. É a expressão do meu amor por Jesus. Acontece que o contrário também é verdadeiro. Se uma vida de conexão, uma vida ligada à palavra de Deus é a minha expressão de amor por Jesus, uma vida de desobediência à palavra de Deus, uma vida desconectada da palavra de Deus, totalmente offline da palavra de Deus, é a forma de eu expressar a minha falta de amor por Jesus. E quem está dizendo isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Jesus. João, capítulo 14, versículo 24, a gente lê da seguinte forma: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Quando eu vivo uma vida de desobediência, quando eu vivo uma vida desconectada da palavra de Deus, eu estou dizendo para Jesus: eu não te amo. Eu estou virando para Jesus, eu estou dizendo, através da minha atitude de desconexão com a palavra de Deus: Jesus, eu não te amo. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas nessa noite e nos levar ao arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender e abandonar o caminho da desobediência. Nós precisamos nos conectar à palavra de Deus em alta voltagem, em alta intensidade, como forma de expressão do nosso amor por Jesus. Mas existe uma palavra de esperança para você nessa noite. Se você tem trilhado um caminho de desobediência, se você tem andado desconectado da palavra de Deus, conectado a várias coisas durante esse tempo, mas desconectado da palavra de Deus, existe uma palavra de esperança para você. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o tempo de confissão, de arrependimento nas nossas vidas, para que a gente possa alcançar misericórdia da da parte de Deus. O segundo ponto que eu queria conversar com você nessa noite está no versículo 7. E a gente trabalha a característica do perigo. Perigo, pedindo tudo o que eu quero. A gente viu no começo que uma das características de uma rede de alta voltagem, ela traz perigo àqueles que estão ali próximo a ela, aqueles que têm contato com ela. E vimos que a nossa conexão com a palavra de Deus, ela traz perigo para o eu, para as minhas vontades, para os meus desejos, porque eles são aniquilados, eles são mortificados quando eu estou conectado a Cristo e eu estou conectado à sua palavra. E o versículo 7, ele nos diz o seguinte:
Se vocês permanecerem em mim, conexão com Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, conexão com a palavra, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se eu permanecer conectado a Cristo, se eu permanecer conectado à palavra, eu vou pedir tudo o que eu quero, eu posso pedir tudo o que eu quero e isso me será concedido. E qual é o perigo? Onde está o perigo aí? O perigo é porque quando eu estou conectado a Cristo e quando eu estou conectado à palavra, quando eu permaneço em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em mim, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida é que não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu estou conectado a Cristo, se eu estou conectado à palavra, as minhas vontades, os meus desejos, eles já morreram. Eles já passaram, eles já morreram. E agora o que vai prevalecer na minha vida é a vontade de Deus para mim. Assim eu pedirei o que eu quiser, e isso me será atendido. Acontece que o que eu quero é andar em obediência à palavra de Deus. Se eu estou conectado a Cristo, se eu estou conectado à palavra, o que eu quero é andar em obediência à palavra e permanecer no amor de Jesus. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa busca quando a gente está conectado à palavra de Deus. E o último ponto, terceiro e último ponto que a gente vai ver nessa noite, é sobre a boa fonte de alimento, dando muito fruto. No versículo 8, a gente lê da seguinte forma: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vimos que uma das características de uma rede de alta voltagem é a sua capacidade de alimentar uma grande cidade. Não somente uma casa, mas uma grande cidade. Quando nós somos conectados à palavra de Deus, quando nós permanecemos conectados à palavra de Deus, nós somos chamados a servir como fonte de alimentação para uma cidade inteira, para muitas casas, para muitas vidas. Isso eu só consigo, isso eu só alcanço através de uma vida conectada à palavra de Deus. A vida de conexão à palavra, ela nos leva a frutificar, sendo uma fonte de alimento para muitos. E com isso, com os meus frutos, Deus é glorificado. Nisto, o nome do Senhor é glorificado. E a forma como eu encontro de servir como fonte de alimento e alimentar a uma cidade inteira é através do amor ao próximo. Transmitir o amor que está sobre mim, o amor de Deus que está sobre mim ao próximo e assim ir frutificando. Mas isso é tema para a nossa próxima, para a nossa última mensagem da nossa série, que será na próxima semana. O que eu queria deixar para vocês nessa noite é que nós precisamos levar uma vida de conexão com a palavra de Deus em alta voltagem, em alta intensidade. Nos conectarmos com a palavra de Deus com força, com intensidade, servindo como uma boa fonte de alimentação e morrendo para as nossas próprias vontades. Essa é a consequência da palavra de Deus e é para permanecer no seu amor, para expressar o nosso amor por Jesus e para trilhar o caminho da santidade que eu quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Nós vimos no começo que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele está sobre as nossas vidas. Estamos conectados com Cristo. Mas nós estamos conectados com Cristo se nós passamos pelo novo nascimento.
se nós fomos regenerados, se nós reconhecermos o nosso pecado, a nossa transgressão diante de Deus, nós nos arrependermos, pedirmos perdão e declararmos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Depositar a nossa fé em Jesus, reconhecer a Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nos permite estar conectado com Cristo. E para a gente permanecer conectado com Cristo, permanecer no amor de Cristo, nós precisamos permanecer conectado à sua palavra. Se você ainda não está conectado com Cristo, se você ainda não passou por esse novo nascimento, se você ainda não foi regenerado, se você não foi gerado de novo, se você ainda não depositou a sua fé, a sua esperança no único que pode te trazer a salvação e o perdão dos seus pecados, eu quero convidar você a fazer isso essa noite e hoje mesmo se conectar com Cristo. Se você deseja tomar essa decisão por Cristo nessa noite, eu queria que você aí mesmo, no YouTube, você digitasse aí no chat: eu reconheço a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você já tomou essa decisão por Cristo, se você já está conectado com Cristo, mas o que você entende que você precisa fazer hoje é permanecer conectado à palavra, permanecer no amor de Jesus, e você está distante, você precisa se reconectar com Cristo. Eu queria chamar você também a se reconciliar com o Senhor. Se você também quer tomar a decisão por se reconciliar com o Senhor, eu te convido também essa noite a estar compartilhando isso com a gente, escrevendo aí no YouTube, mandando um direct lá no nosso Instagram, da nossa igreja, no @adecidade, ou da nossa juventude, @juvilivre. Fala com a gente, entre em contato com a gente, porque a gente quer estar mais próximo de você. A gente quer ser um instrumento, um canal de bênção para a sua vida, e a gente quer te ajudar nesse momento. E se você também quer assumir um compromisso com Deus, de estar conectado com a palavra dele, em alta voltagem, com força, com intensidade, morrendo para suas próprias vontades e servindo como fonte de alimentação para outras pessoas, eu queria também te convidar a essa noite a assumir esse compromisso.